Tudo bem? Você que está aí na internet vendo a gente, a galera que está aqui hoje à noite, nessa noite, eu diria, cheia de alegria, mas uma noite saudosa de todas e todos nós que, por razões óbvias, não podem estar aqui, mas que bom que você está aí na internet. Vamos falar sobre gratidão. Para a gente começar, eu não sei quantos de vocês, o pessoal que está aqui, eu não sei como é que aí qual é a média de idade aí na internet, mas vocês lembram do primeiro celular? Alguém lembra do seu primeiro celular? Alguém lembra? Você lembra que o primeiro celular era um tijolão? Eu tive aquele tijolão, né? E eu me lembro que a gente abria, né? Tinha uma abazinha assim, e você abria e ele de tão grande chamava a atenção. Aquela, eu vou chamar de a versão beta, versão 1.0 de celular. Que versão é essa? 10. No mundo da tecnologia, eu gosto de uma lógica que é a seguinte: toda versão elementar, primitiva, ela é chamada de versão 1.0. Aí o que acontece? A gente usa aquela versão, seja de um software ou seja de uma máquina, a gente usa aquela versão 1.0, aí a gente vai percebendo que aquela versão tem limitações. Não é que necessariamente aquela versão é ruim, mas ela tem limitações. Aí vem a versão 2.0, que já é melhor do que a primeira. Por que é melhor do que a primeira? Porque é mais ampla, porque contempla outros aspectos que a primeira não conseguiu contemplar. Aí vem a versão 3.0, a versão 4.0 e assim por diante. Hoje à noite, eu queria te convidar para que você me acompanhasse a perceber 4 versões sobre a gratidão. Você vai ver aqui comigo que tem a versão 1.0, gratidão, a versão 2.0, a versão 3.0 e a versão 4.0. A cada versão de gratidão que você tem, que eu vou te descrever, você vai ver como uma versão é maior do que a outra, é mais ampla do que a outra, ajuda a gente a entender com mais profundidade o que é gratidão. Atenção, quantas versões são? 4 versões. Lá vai a primeira versão de gratidão. A primeira versão de gratidão, ou a versão 1.0 da gratidão, ou que eu poderia chamar de gratidão 1.0, ou eu poderia chamar de gratidão 1G, é uma versão de gratidão que está enraizada na noção de eleição, de escolhido, de privilégio. Se não veja, por exemplo, onde aparece essa noção de gratidão. O Salmo 91 diz assim: você será protegido diz assim, ainda que outros morram à sua volta e caiam por todos os lados, você não sofrerá nenhum arranhão. Eu estou lendo na nossa versão, porque a versão clássica é: 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. E aí diz: você será protegido e de longe você verá os ímpios caírem. Essa noção aqui, ela alimenta essa primeira versão da gratidão, que é uma versão baseada no fato de que eu sou escolhido, na medida em que 1000 caem à minha direita, 10.000 caem à minha esquerda. Então, sabe qual vai ser a minha gratidão? Deus, muito obrigado porque eu não caí. Muito obrigado porque 1000 caíram, não necessariamente porque 1000 caíram. Muito obrigado porque eu não faço parte daqueles que caíram. Essa noção de gratidão focada numa eleição, num privilégio, numa tribo, ela está muito enraizada na noção de um Deus meio tribal, um Deus que protege os seus e parece não estar nem aí para todo mundo. Vocês lembram do profeta Isaías, no capítulo 6? Isaías vivia um momento onde o seu povo estava sem rei. Ele, então, entra no templo para se encontrar com Deus. Gente, e como a gente precisa cada dia mais expandir a nossa consciência para a gente poder perceber Deus na tessitura do nosso cotidiano. Isaías entra, e ali o que ele vê?
Deus sentado num alto e sublime trono. E tem uma frase, aliás, os seres celestiais diziam santo, 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 santo. E tem uma frase, toda a terra está cheia da sua glória. Observa que a noção de Isaías já não é mais aquela noção de um Deus que cuida dos seus, cuja glória só é vista pelos seus, mas é um Deus que habita toda a terra, é um Deus universal, não local, não tribal. Portanto, lembra que eu disse que necessariamente a versão não é ruim, ela é só incompleta, ela é só frágil. A gente deveria não usar essa versão de gratidão, porque essa versão de gratidão, ela pode nos apontar para uma situação de privilégio, para uma situação, esta é a palavra, de eleição. Imagina que os dois, se essa noção lhe é fantástica. Gente, esta é a primeira. Eu sou grato porque eu sou privilegiado. Eu sou grato porque 1000 caíram à minha esquerda, 2000 caíram à minha direita, mas eu não fui tocado. Mas aí, tem uma versão 2.0, que é um pouco melhorada, mas ainda assim, os ânimos precisam acalmar um pouco para a gente poder entender. Essa segunda versão de gratidão é uma versão um pouco parecida com a primeira, que é a versão não mais baseada somente no privilégio, mas é uma versão baseada na comparação. Sabe, Jesus contava uma parábola dizendo que um dia um homem muito arrogante entrou no templo, contava ele essa história, e fez a seguinte oração: Deus, muito obrigado, porque comparado a outras pessoas, eu sou isso, 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 isso e aquilo. E Jesus condenou fortemente este senso, cultivar esse sentido. A versão mais light, mais palatável, mais, digamos assim, mais tocante dessa gratidão 2.0 é aquela que diz assim: Deus, olhando todas as pessoas sem pernas, eu fico feliz e te agradeço pelas minhas pernas. Olhando aqueles que não têm olhos, eu te agradeço pelos meus olhos. Olhando aqueles que não têm braço, eu te agradeço pelos meus braços. Observa que essa segunda versão, ela é uma segunda versão que deita raízes numa comparação, que é uma comparação que fere aos que não têm perna, que fere aos que não têm olhos, que fere aos que não têm braço. Felizmente, essas duas versões, a versão da gratidão número 1, privilégio, a versão número 2, comparação, felizmente, a gente tem duas outras versões, maravilhosas, e que eu lhes aconselharia, e fiquei muito feliz de ver tantas manifestações que a gente teve hoje aqui na nossa igreja, baseadas nessas duas últimas versões. A versão 3.0 da gratidão é uma versão que não se enraiza no privilégio, não se enraiza na comparação, é a versão que se enraiza no mistério. O que é isso? O que eu estou dizendo? A versão 3.0 acorda de manhã e coloca a seguinte oração gratulatória. Reverendo Davi, essa palavra vem de priscas eras. A seguinte oração gratulatória. Acordo de manhã e digo: Deus, muito obrigado porque 1000 caiu à minha direita, 10.000 caíram à minha esquerda. Muito obrigado porque os outros não têm perna e eu tenho. Não. A versão 3.0 é uma versão que apenas diz: Deus, obrigado pelas minhas pernas. Obrigado pela minha casa. Obrigado pela minha saúde. E eu não entendo porque tantas pessoas não têm o que eu tenho. Mas eu também não quero me comparar, ou eu não quero colocar vírgulas na minha gratidão. Sabe o que é vírgula? Deus, eu te agradeço por isso, por causa disso e disso. É essa explicação da minha graça, da minha bênção, que pode me levar às versões complicadas da gratidão. A versão 3.0, que é essa versão baseada no mistério, eu não sei porquê. Eu não sei. Hoje, eu escrevi num determinado lugar: Deus, eu te agradeço porque eu tenho razões para amar a vida. E se você me perguntar por que eu tenho razões, se você me perguntar por que eu e você temos tantos privilégios, sabe qual é o conselho que eu daria a mim e a você? Um retumbante silêncio. E no máximo, a gente dizer: Deus, muito obrigado. Eu não entendo. Mas eu também não quero, com o meu privilégio, com a minha bênção,
ferir insensivelmente quem do meu lado está, e não tenho razões para celebrar que eu tenho. Essa gratidão baseada no mistério é aquela gratidão que eu abraço aquilo que está posto, e muitas vezes até desisto de fazer perguntas tais quais: por quê? Eu tive o privilégio enorme, grandioso. Deus, eu te agradeço por esse privilégio. Ponto. Eu tive o privilégio de andar 1 hora hoje aqui nos arredores. E curiosamente, andando nos arredores aqui, eu vi uma placa no lugar que eu estava vendo. Eu entrego, eu confio e eu aceito. Você sabe, essas três palavras me vieram forte. E eu vi ali um sinal de Deus. Hoje é dia de gratidão. E aí eu estou andando despretensiosamente, e ali, numa área um pouco arborizada, aqui no meio de uma árvore, escondido esse sinal. Eu falei: Deus, obrigado. Obrigado por essa palavra. Eu entrego, eu confio, eu aceito, eu abraço o que está posto, sem me comparar e sem me sentir escolhido. Eu não quero, gente, eu não quero me sentir escolhido. Eu quero me sentir ao lado de todo mundo. Eu não quero ser filho de um rei, eu não quero ser filho especial, eu quero ser filho ao lado dos filhos e filhas, dos meus irmãos e das minhas irmãs, de um Deus que não é tribal, Ele é universal. Essa gratidão é a gratidão do mistério. Essa é a versão 3.0. Só está faltando a última. É a versão 4.0 da gratidão. A versão 4.0 da gratidão é aquela que está enraizada na generosidade. A versão 1.0 está enraizada no privilégio. A 2.0 está enraizada na comparação. A 3.0 abraça o mistério que está posto, sem procurar entender e se comparar com bem ou com mal. Está posto, eu abraço. A versão 4.0 é aquela versão que está enraizada na generosidade. É a versão que já saiu do âmbito da palavra. É a versão que já não mais depende de dizer muito obrigado. É a versão que agradece não somente com palavras. É a versão que agradece com a mão. É a versão que não bate nas costas de Deus e diz: valeu, muito obrigado. É a versão que, por amar a Deus, diz: eu vou me dividir, eu não vou receber, eu vou me doar. O pão não é meu, é pão nosso, porque só nosso ele é abençoado. As pessoas mais gratas que a gente pode encontrar são exatamente aquelas que são mais generosas. E vocês já notaram uma coisa? Que, via de regra, muitas vezes, as pessoas que têm menos, não estou dizendo que é sempre assim, via de regra, são as pessoas que conseguem dividir com mais facilidade. Posso dizer a você e a mim uma coisa? A gratidão 4.0 é aquela que nos mobiliza a ser. Quanto mais grato eu me torno. E quanto mais grato eu sou, mais generoso eu vou me tornando. Sabe do que o Brasil hoje, na condição de mais de 13 milhões de desempregados, com muita gente chorando por toda a situação que a gente sabe do que esse país precisa? Não de que eu e você nos levantemos e digamos: somos protegidos de Deus no meio desse caos. Que esse mundo precisa. A mensagem que esse mundo precisa ouvir é: eu sou tão grato a tudo aquilo que eu sou e vivo, que eu quero dividir com você tudo aquilo que eu vivo.
Eu agradeço sem me comparar e sem alimentar noções de privilégio. Eu agradeço porque eu te digo obrigado, ponto, sem vírgula. E mais do que isso, eu pego as minhas mãos, eu transformo a minha dor em generosidade. Gratidão 4.0. A gratidão de Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Queres ser grato e ser grata? Hoje, fazes então duas coisas. A primeira, abre os lábios, ou continua abrindo, porque é isso que a gente está fazendo aqui, e, se possível, grita de júbilo e de alegria. Deus, muito obrigado, ponto. Muito obrigado por isso, isso e isso. Levanta, ainda hoje, liga para alguém, manda um recado para alguém, faz, antes de deitar hoje, algum gesto de generosidade, nem que seja um simples WhatsApp para alguém, já é alguma coisa. Gratidão 4.0, a melhor versão. Pergunto a cada um e a cada uma de nós: se a gente tem essa versão, para que eu vou voltar? Se eu tenho a versão 4.0, que eu vou voltar para as versões menos completas, mais frágeis e, portanto, muito menos aptas a comunicar a este mundo tão carente de Deus aquilo que gratidão realmente significa. Coloca a tua mão sobre o teu coração e eu vou te pedir, não feche os teus olhos, não. Deus, muito obrigado, primeiro porque nós estamos vivos e vivas, amém? Obrigado porque a gente tem razões para amar a vida. Obrigado pela nossa casa, obrigado pela nossa saúde, obrigado por todos os nossos privilégios e bênçãos que podem ser aqui listados. Mas Deus, mais do que te agradecer com as nossas palavras, queremos te dizer que a gente deseja, para a gente não ficar se sentenciando, tenho que fazer. Não, a gente deseja, Deus, dividir a nossa vida, tanto nos seja possível. Deus, a gente deseja ser mais generosos e mais generosas do que já somos, para que essa generosidade ela traduza com muito mais poder do que as palavras a nossa gratidão. Que seja assim, amém, amém.